programa desta semana, você vai saber a posição da APUESP em relação à pandemia e as verbas para a educação. Vai conhecer melhor os vários tipos de isolamento social. Vai fazer uma visita virtual ao histórico Museu Paulista. Acompanhe. Durante a semana passada, a APUESP patrocinou uma série de encontros virtuais em defesa da vida. Foram tratados temas como saúde, educação, ensino à distância, retorno às aulas e Fundeb. Esse corre o risco de ser cortado, prejudicando toda a educação básica, conforme fala a professora Bebel. Nós estamos todos aqui preocupados, né, com as milhares de vidas, né, hoje deve fechar aí um quadro mais triste ainda, né, e 1 milhão de pessoas já contaminadas. Então, quer dizer, acredito que esse debate geral, ele perpassa, né, a cada dia que a gente liga a televisão, você é tocado por isso. E tenho certeza que o Brasil não será mais o mesmo depois desse experimento, né, de que o Estado teve que embutir e colocar dinheiro na saúde e a rede privada se sair fora. Está dito o quê? O SUS tem que ser fortalecido, a emenda constitucional 95 tem que ser revogada, porque se toda vez que tiver como é que eu diria, uma pandemia, qualquer problema, o privado sai fora e o público e o Estado tem que entrar fortemente, e tem que entrar, então não tem por que ter emenda constitucional 95 mais, porque se viesse gradativamente cumprindo, o enfrentamento da crise, eu não sou sanitarista, mas entendo que o enfrentamento desta pandemia, eu acho que estava com um estofo maior, né, da forma como está, não. Ficou uma coisa... Os estados estão entrando em colapso. A saúde entrando em colapso, o sistema público de saúde entrando em colapso. Mas pairamos lá. O Brasil ainda é o único que tem um sistema único e público de saúde. Agora, nós não podemos perder de vista, ainda que tenha pandemia, que tem isso, é que se também com a pandemia for a morte da educação básica, né, qual será o futuro da juventude brasileira? E eu me refiro a creches e pré-escolas, o primeiro ciclo do ensino fundamental, segundo ciclo do ensino fundamental, ensino médio, as modalidades de ensino, que foi uma conquista no governo Lula, a ampliação da concepção de educação básica, né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista histórica. Eu quero que o Fundeb seja aprovado, pelo menos, para passar porque eu estou botando fé que nós vamos virar a página. A professora Bebel, presidenta da APUESP, destacou ações de âmbito municipal, estadual e federal em defesa do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Você sabe a diferença entre isolamento vertical, horizontal, reverso, quarentena e imunidade de rebanho? Não sei. Não sei. Não sei. Muitas pessoas ainda se confundem com esses novos termos que fazem parte da nossa realidade atual. Por isso, nós conversamos com o especialista para esclarecer todas essas dúvidas. Quando a gente fala de isolamento vertical, a ideia é que você deixe isolado as pessoas que têm fatores de risco para ter formas graves da Covid-19. São eles: o idoso acima de 60 anos, o diabético, o hipertenso, o paciente cardiopata com doenças crônicas cardíacas e os pacientes com doenças crônicas respiratórias. No caso, o isolamento horizontal seria a questão de todos ficarem em casa, né? E o distanciamento social seria o quê? A gente permite que todo mundo trabalhe, estude, saia de casa, só que respeitando esse distanciamento, aquele distanciamento de pelo menos 1,5 m entre uma pessoa e outra, quando você encontra com alguém, usando a máscara sempre, né? Então, esse é o distanciamento social. A quarentena seria aquela pessoa que tem um familiar em casa doente com a Covid-19 e ele fica também isolado por 14 dias, que é o tempo que ele poderia pegar a doença, ou seja,
passando o tempo de incubação da doença e o tempo de transmissibilidade e incubação. Se nesses 14 dias a pessoa não desenvolveu a doença, ela é liberada para sair dessa quarentena. Como é que a gente classificava o isolamento reverso? A gente tinha antigamente, aqueles pacientes, por exemplo, que faziam um transplante de medula óssea, né? Ele usava a máscara, ele ficava trancado num quarto, e todo mundo que entrasse ali teria que entrar também de máscara, com certos cuidados. A gente está isolando não porque ele está doente, a gente está isolando para evitar que essa pessoa pegue uma doença. Então, seria aquela ideia da pessoa viver numa bolha, né? Ficar em isolamento reverso. Ele não está doente, mas ele se isola do mundo. Isso é inviável. Imunidade de rebanho seria quando você tem uma quantidade de pessoas doentes que já tiveram contato com a doença, e daí a doença não consegue mais se espalhar. O que significa isso? Se uma doença, assim, por exemplo, como o sarampo, uma pessoa doente é capaz de transmitir pelo menos para 7 pessoas, tá? Então, se eu tiver uma população hipotética de 100 pessoas, no momento que eu tiver 50 pessoas que já tiveram contato com o sarampo, diminui muito a chance de você ter a doença. Por quê? Aquelas pessoas com quem a pessoa doente com sarampo vai ter contato, a maioria já está imune. Seria você deixar as pessoas, quando tiver uma quantidade X de pessoas que já tiveram contato com a doença ou já adoeceram e já desenvolveram anticorpos, você tem uma imunidade de rebanho, ou seja, você não transmite mais a doença, porque a chance de eu encontrar uma pessoa suscetível a pegar a doença é menor. No estado de São Paulo foi adotado o isolamento horizontal, mas quando o assunto é volta às aulas, é preciso ter cautela. Será que medidas como lavar as mãos, usar máscara, manter um distanciamento e até mesmo diminuir o número de alunos dentro da sala de aula são suficientes para evitar o contágio do novo coronavírus? Porque a gente tem que pensar também, não é só a possibilidade dessa criança, desse adolescente ficarem doentes, é a possibilidade deles levarem para casa. Muitas vezes ele tem uma pessoa idosa em casa, a mãe, o pai, o avô, o tio, alguém idoso em casa, alguém com esses fatores de risco que a gente falou anteriormente. Na França e na Coreia do Sul, as tentativas de retomar as aulas presenciais foram frustradas. Uma semana após a decisão de abrir as escolas, os franceses voltaram atrás por causa do surgimento de novos casos. O mesmo aconteceu em Seul, após um curto período de reabertura. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Brasil e de São Paulo. Vamos fazer uma visita virtual, é claro, ao museu mais importante do estado, o Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. O edifício principal do Museu Paulista está fechado para reformas desde 2013 e deve ser reaberto em 2022, na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Projetado como um palácio renascentista em estilo eclético, foi construído no sítio histórico onde se deu o Grito da Independência. Inaugurado em 1895, reúne objetos, utensílios, obras de arte e documentos de grande importância histórica. Administrado pela USP, o museu tem uma extensão em Itu, chamado Museu Republicano. O portal do museu oferece uma série de materiais pedagógicos produzidos para professores, que podem ser baixados gratuitamente. Há diversos temas, como a transformação da cidade, o universo do trabalho ou um olhar sobre a pintura histórica. Muitas atividades sugeridas podem ser executadas em casa durante a quarentena. Estimular a curiosidade dos alunos pela nossa história e cultura brasileira fica muito mais fácil quando dispomos de ferramentas como esta. O Educação na TV fica por aqui, mas esse programa pode ser assistido também através das plataformas digitais da APUESP. Até a próxima!